بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. L'imam al-Nisa'i ele citou um hadith sahih que Hafsa, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: aquele que não intencionar o jejum antes da alvorada, o jejum dele é inválido. Esse hadith nos ensina uma questão importante. Ao começar o mês de Ramadã, deveremos aprender as regras do mês de Ramadã. Dentre as regras, deveremos aprender que o jejum ele possui dois pilares. Se a pessoa não praticar, não fizer esses dois pilares, o jejum dele se torna inválido. O primeiro pilar que seria a intenção. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse hadith ele disse que aquele que não intencionar o jejum antes da alvorada, o jejum dele será inválido. Isso significa que a intenção deve ser feita antes da alvorada. E ela pode começar depois do Maghrib. Depois do Maghrib se estende até meia-noite, até antes da alvorada. Esse é o momento da pessoa fazer a intenção. Em relação à intenção, os sábios eles falaram em duas questões. A primeira, nós precisamos intencionar o jejum do mês de Ramadã diariamente. Tem alguns que disseram que sim, toda noite você deve intencionar que você irá fazer o jejum do outro dia. E tem outros sábios que disseram, se você intencionar no começo do Ramadã, entrou o Maghrib do primeiro dia do mês de Ramadã, você já intenciona que você irá jejuar o mês todo de Ramadã. A intenção não precisa ser pronunciada, mas sim a intenção, o lugar dela é o coração. Então, se você intencionar dentro do seu coração que você irá jejuar o mês de Ramadã, ou intencionar diariamente, toda noite, que você irá jejuar, essa intenção dentro do seu coração, ela já é válida. Então, o primeiro pilar seria a intenção, e a intenção começa depois do Maghrib, e ela termina antes da alvorada, antes do Adhan al-Fajr. O segundo pilar é da pessoa se abster de comer, ou beber, ou manter relações com o seu cônjuge, também da alvorada ao pôr do sol. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Alcorão Sagrado, nos versículos do jejum ele disse, e comam e bebam da alvorada e que aquilo se estende até o pôr do sol. Então o versículo ele está claro em relação a essa questão. Muitas pessoas perguntaram, nós podemos comer e beber até o nascer do sol? O jejum começa do nascer do sol até o pôr do sol? É uma questão errada que está sendo espalhada e muitas pessoas perguntando para nós. O certo é você comer e beber até a alvorada e não até o nascer do sol. A alvorada que seria no Adhan al-Fajr. Deu a alvorada, você para de comer e beber. E qualquer pessoa que comer e beber propositalmente depois do Adhan al-Fajr, o seu jejum será anulado, não será válido. E por isso que nós deveremos prestar atenção nas regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no nosso jejum para sabermos jejuar da maneira correta e para que o nosso jejum seja aceito. Então você tem dois pilares do jejum. O primeiro que seria a intenção. Nós falamos que a intenção ela pode ser depois do Maghrib, depois da meia-noite, antes da alvorada, qualquer momento desses. Mesmo que você comer ou beber depois do Maghrib ou depois da meia-noite, se você fizer a intenção, não há problema. O importante é você não comer depois do Adhan da alvorada. A segunda questão que seria de parar de comer e beber e manter relação desde a alvorada até o pôr do sol. Esse termo durante o dia, você tem que se abster de comer e beber e manter relação. Esses são os dois pilares do jejum que deveremos aprender e ensinar às nossas famílias para que elas comecem o Ramadã da forma correta. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum e aceite todas as nossas boas ações. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.